Próximo método então que nós vamos analisar é o método transmitir NFE. Esse daqui, ó, tá? Ele recebe o objeto JSON da nota, instancia aqui a nota, chama o método transmitir NFE passando a nota como parâmetro e recebe um retorno que é uma string. Nesse caso aqui, retorna essa string para o cliente, né? A string é o resultado dessa transmissão, tá? Vamos então colocar o cursor aqui em cima, transmitir NFE, pressionar F10, F12, pronto, F12. E aqui nós temos o método transmitir NFE dentro do nosso service. Esse método ele é dividido em 3 passos, né? O primeiro passo é gerar o arquivo ini. O segundo passo é criar o arquivo de entrada para mandar na pasta do monitor. E o terceiro passo é pegar o retorno no arquivo SAI que o monitor gera para a gente, tá? Aqui vale um parêntese, né? Nós estamos colocando um arquivo de entrada e pegando o arquivo SAI, tá? E se eu tiver várias requisições ao mesmo tempo nessa parte do monitor? Hein? Será que eu estou pegando o SAI do Entra que eu mandei? Tá? Pense nisso, né? Será que é mesmo uma boa estratégia ficar trabalhando apenas nessa pasta principal do monitor? Será que tem uma maneira diferente de fazer isso aí, criando pastas separadas para cada nota, por exemplo, tá? Pensa nisso e veja qual é a melhor forma de implementar essa comunicação com o monitor para não ter confusão na geração e na leitura desses arquivos, tá bom? O ACBR Monitor, como a gente já sabe, né? Ele trabalha com arquivos ini, tá? Tanto na entrada, né? Nós mandamos um arquivo de entrada para ele, um arquivo simples, só com um comando. Só que nesse arquivo de entrada nós temos que informar qual é o caminho ou onde se encontra o arquivo ini na nota fiscal eletrônica. Depois que ele fizer o processamento, ele gera um arquivo de saída que também é um arquivo ini, tá? Então nós temos que ter uma maneira de trabalhar com esses arquivos facilmente utilizando aqui o Node, tá? Se você pesquisar na internet, existem vários pacotes para trabalhar com ini. Aqui mesmo no npm, se você colocar aqui, ó, ini-file, virão vários pacotes, tá? Um deles é esse aqui, ok? Easy ini, a simple way to manipulate ini files. Então é uma maneira simples de você manipular arquivos ini, tá? Aqui tem um exemplo básico, ó. Você utiliza esse easy ini, depois aqui você instancia ele. Aqui é para você colocar uma string, tá? E ele tem um método de leitura que está mais ali para baixo, tá bom? Para instalar você vai executar esse comando, npm i easy ini, tá? E aqui para baixo ele tem alguns exemplos. Tem os comandos, né, que ele utiliza. E aqui embaixo alguns exemplos, tá? Não gostei muito da forma como ele foi implementado, ok? Se você encontrar outros exemplos mais interessantes, você pode colocar no Trello e de repente a gente pode mudar. É fácil de mudar, tá bom? Mas para utilizá-lo, o que é que eu fiz? Eu coloquei o comando aqui no terminal, né? Abri o terminal. Aqui, coloquei o comando dele aqui embaixo, ó. npm i easy ini, enter, ele instalou o pacote. Depois que ele instalou, eu vim aqui, ó, coloquei import asterisco as ini from easy ini e eu posso agora começar a utilizá-lo como ini, tá bom? Então aqui no nosso método transmitir NFE, ó, gerar arquivo ini NFE, vou pressionar, segurar o Ctrl e clicar em cima dele, ele está mais ali para baixo, tá? Primeiro passo é eu pegar a empresa, ok? Um segundo passo é eu pegar o endereço principal da empresa, tá? Eu estou setando ele aqui, né? O que é que eu fiz nesse endereço principal da empresa? Deixa eu abrir primeiro o módulo empresa, tá aqui ele. O módulo empresa tem todas as colunas de empresa, né? Daí eu coloquei esse getSet aqui, endereço principal, tá? Criei esse endereço principal aqui, coloquei os getsets aqui para ele. Por que isso? A empresa, né? Assim como a pessoa, ela contém alguns relacionamentos. Tem os contatos, tem os endereços e tem os telefones, tá? E nesses endereços nós temos o endereço principal. Pode ter outros aqui, mas ela tem o endereço principal dela, tá bom?
Eu quero já deixar esse endereço principal disponível para eu utilizar com a empresa, tá? Só que esse endereço principal ele é um campo transiente, ele não existe, ele não vai ser persistido na tabela empresa, tá? Então, ele não tem nenhuma anotação column aqui nele, tá bom? E para eu recuperar ele aqui, eu estou apenas retornando o endereço principal, tá? E no set dele, ó, eu estou setando ele o endereço principal, mas não aqui dentro do model, tá? Eu deixei inclusive um to-do aqui para você pensar nisso, né? Em que momento aqui eu posso já setar o endereço principal da empresa, para que ele já fique disponível para mim no model, né, na entity empresa, tá? Porque eu estou setando esse endereço principal aqui, ó. Eu pego a empresa, depois eu pego o empresa endereço com o ID1, assumindo que ele é o principal. Daí eu seto ele no endereço principal. Isso aqui não está correto, tá? Não está correto, tá bom? Eu tenho que procurar pelo endereço cujo principal é igual a S, tá bom? Então, essa linha aqui você vai corrigir, lembrando que o to-do está aqui, ó, retornar o endereço principal da empresa, tá? Perfeito. Então, eu pego a empresa, pego o endereço principal dela, bem aqui, ó, eu já coloco o nome do arquivo. Eu estou gerando os meus arquivos ini dentro da pasta T2TI. Deixa eu mostrar aqui para você. Dentro da pasta T2TI, aqui, ó, NFE ini, estou gerando os arquivos ini aqui, tá? Então, esse primeiro ini aqui foi gerado pelo Delphi, ok? Mais por aqui foi gerado pelo C Sharp. Mais para cá foi gerado pelo Java. E esses últimos aqui já foram gerados pelo Node, tá bom? Daqui a pouco vão ter alguns arquivos aqui gerados pelo PHP. Então, o monitor, né, quando ele recebeu o arquivo de entrada nele aqui, ó, o arquivo ent.txt, ele vai atrás do arquivo ini que está sendo gerado nessa pasta aqui, tá? Muito bem. Opa, ficaram alguns arquivos aqui abertos. Deixa eu fechá-los. Pronto. Retornando aqui então, ó, eu vou gerar o arquivo ini com o número da nota, tá? Ok. Aqui eu uso o FS, File System, ele está aqui em cima, ó, importei ele aqui, tá? Eu utilizo ele para gravar já este arquivo. Aqui, ó, grave o arquivo no disco, tá? E aqui o legal é usar a biblioteca. Já que eu tenho uma biblioteca de funções, né? O ideal é que eu tivesse uma função na biblioteca para ela gravar esse arquivo e não utilizar o FS dentro de um service, tá bom? Faça então esse trabalhinho aí também de organizar esse código, tá? De chamar a biblioteca para fazer aquelas funções de biblioteca, que no caso é salvar um arquivo, ler um arquivo, esse tipo de coisa, tá? Ok, aqui ó, eu utilizo de novo o FS para ler o arquivo. Qual é o arquivo que eu quero ler? O arquivo ini que eu acabei de criar aqui, ó, tá? Só que agora eu estou instanciando esse arquivo, né? Eu estou lendo esse arquivo dentro de um novo ini, que é a biblioteca EasyIni que eu estou utilizando aqui, tá bom? O retorno disso aqui eu jogo em NFEINI, tá? Daí eu começo a escrever os dados dentro do NFEINI. Esse INI aqui, ó, para eu escrever o dado nele, deixa eu mostrar para você como é que ele funciona. Ele tem esse put string in section, tá? Daí você passa dois parâmetros para ele, uma string e o nome da seção. Sendo que no arquivo ini, né, nós temos a seção, temos a chave e temos o valor, tá? Na lógica do nosso colega aqui, nós temos que passar primeiramente um comentário, tá? Que é essa string aqui. E esse comentário, esse input, ó, ele pode ser um input de chave e valor, tá? Então eu teria que passar para ele primeiro isso aqui como parâmetro, ó, já junto com o igual, tá? E depois o nome da seção, tá bom?
eu não achei muito legível essa forma de enviar essa informação para o arquivo ini, tá? Então o que é que eu fiz? Eu criei um método ini_writeString dentro de biblioteca. Pressiono F12 para a gente ir para lá. Tá aqui, ó, ini_writeString, tá? Daí para esse método eu passo a seção, a chave e o valor. A seção, a chave e o valor. E passo também o arquivo ini aqui, ó, que eu estou criando, tá bom? Daí lá nesse método da biblioteca, o que é que ele faz? Ele monta, né, ele coloca, utiliza lá o putStringInSection, né, que é o comando do nosso carinha lá, ó, putStringSection, dentro do arquivo ini que eu mandei para ele. Aí ele monta do jeito que ele quer, ó, com a chave igual valor, vírgula, colchete, seção, colchete, tá? Chave valor, vírgula, colchete, seção, colchete, tá? Então, no lugar de eu já utilizar esse putStringInSection dentro do meu service, eu achei mais legível deixar dessa forma aqui, tá bom? Inclusive, da mesma maneira que nós estamos fazendo nos demais servidores, tirando só esse NFIN, né, que eu tenho que mandar para lá para ele conseguir utilizar o comando dele, tá? Então, eu começo a montar o meu ini aqui, ó. Identificação, vou pegando os dados de identificação e vou colocando na chave, na seção identificação com as suas devidas chaves, tá? Depois vem os dados do emitente. Os dados do emitente eu pego de empresa, tá bom? Veja empresa, endereço principal, tá? Eu poderia pegar esses dados do emitente da tabela emitente, da nota fiscal eletrônica, tá? Como nós modelamos a nota de acordo com o manual, e esse nosso módulo ele pode funcionar independente do ERP, né? Se você for fazer uma integração desse módulo NFE com outra aplicação que já existe, de um outro cliente seu, tá? No momento de ele mandar para você o XML de entrada, ou JSON de entrada, no caso, né? Ele vai preencher a tabela emitente com os dados da empresa dele, tá bom? E aqui no caso do emitente, ó, você vai pegar os dados da tabela emitente, tá? Da tabela NFE cabeçalho.emitente e não da empresa. Aqui eu estou pegando da empresa porque o nosso módulo NFE está integrado com o nosso próprio ERP, tá bom? Ok. Daí vem destinatário, ó. No caso anterior que eu mencionei, você pegaria os dados do emitente da tabela NFE emitente, tá? Dados de destinatário, daí começam os impostos, né? Para cada item de detalhe, tá? Ele começa a informar os dados do produto, né? Os dados do imposto do produto, tá? Produto e impostos, né? Lembrando aqui, ó, que nessa seção produto, ela vai ter um incremento. Incremento é esse? Vamos ver aqui no arquivo ini de novo, né? Seção produto, ela recebe um incremento aqui, ó, tá? Se eu tiver mais produtos, vai ficar produto 002, produto 003 e assim sucessivamente, tá? Cofins, ó, 001, PIS 001, tá bom? Então, para fazer esse incremento aí, o que é que eu fiz? Eu tenho um i ali fora do laço, ok? Daí eu já incremento esse i aqui, ó. Daí eu pego o tamanho da string do i, tá? Não é o valor de i, é o tamanho da string dele, tá? Então, quando o i é 1, aqui, por exemplo, no primeiro passo, o tamanho da string dele é 1 também, né? Que só tem um caractere, tá? Daí eu chamo o método repeat em cima da string, que no caso é um 0, e peço para ela repetir 3 menos o tamanho de i. Ele vai repetir 0, 3 menos o tamanho de i. Então, se o i for 1, o tamanho de i é 1 também, né? Ele vai repetir 0, 3 menos o tamanho de i, 3 menos 1 é 2. Ele vai repetir o 0 duas vezes, tá? E no final, ele concatena com o valor de i, que é 1. Então, vai sair isso daqui, ó. Tá bom? Ele coloca, então, o produto, mais esse incremento bloco aqui, ó, que é uma string, tá?
Ele vai colocando todos os dados aí do produto. Mais lá para cima tem um comentário aqui. Aqui, ó, data hora da emissão. Eu coloquei ela fixa, tá? Eu tinha colocado um toString simples, daí ele dá erro, o formato não fica legal. Então você vai dar uma pesquisada em como formatar a data dessa forma aqui, ó, para ir para um monitor. Não é difícil não, tá bom? Você substitui isso daqui nessa linha, tá? Continuando então, coloca todos os dados do produto, depois vem os dados de tributação. Eu só preciso saber então qual é a chave que eu vou gerar, se é a de ISS ou se é a de ICMS. Vai depender de novo daquele CFLP, se ele existe ou não, tá? Ele não está fazendo nenhum cálculo aqui, o cálculo já foi feito no cálculo totais, né? Ele só está gerando as tags, tá bom? Daí ele vem aqui no CRT, ó, se o CRT for 1, ele vai gerar uma tag de CSOSN, e dependendo do CSOSN ele gera uma ou outra tag. Você vai perceber que tem métodos, né? Tem código repetido aqui, tá? Mas é para deixar a legibilidade melhor nessa classe. Assim como em cálculo service aqui, você vai observar que tem muito código repetido aqui, tá? Então, por exemplo, a base de cálculo do ICMS-ST aqui, ó, esse código. Se você pegar ele aqui, esse código aqui, ele se repete muito aqui dentro dessa classe, tá? Ele não comentou o restante que está repetido. Deixa eu ver se só assim ele comenta. Ó, tá repetido aqui, tá repetido aqui, repetido aqui de novo, tá? Então você tem que ter aquele equilíbrio, né? Tá, já que esse código se repete, é melhor colocar ele dentro de outro método? Ou é melhor deixar assim para manter a legibilidade do código, já que essa parte do cálculo tributário já é complicada, né? Então, o nosso colega lá achou melhor deixar dessa forma e eu deixei assim também, tá? Tem mais código, tem código repetido, né? Mas a legibilidade da classe fica melhor de se ver, né? Fica melhor de manter neste caso aqui, tá bom? Retornando aqui então, eu monto o código do CSOSN, eu tenho um else bem aqui, esse else é de quê? É o da situação tributária, né? Deixa eu voltar aqui só para eu ver. É o do CRT, ó, tá? O primeiro lá, o cara é do Simples Nacional, aqui ele é do regime normal. Se ele for do regime normal, então eu vou criar a tag CST. E aí, dependendo do CST, eu vou gerando as minhas tags aqui. Tá? Depois que eu termino tudo isso daí, ó, eu gero a tag do IPI, do PIS, do COFINS, do Imposto de Importação, deixei comentado. Daí vem aqui as tags de total, do ISSQN e do RETTRIB. A tag de pagamento, na verdade essa tag de pagamento aqui, eu posso ter vários pagamentos, tá? O cara pode pagar em dinheiro e cheque, e cartão, né? Eu deixei ela fixa aqui, informando que o cara pagou com dinheiro e que não teve troco, tá? Mas aqui nós precisamos de um exercício para tratar essa tag de pagamento fazendo um laço nos pagamentos dessa nota, tá? Dados adicionais eu também deixei fixo, tá? Com o valor em branco. E tem tags que estão faltando aqui. Tags que são importantes, né? Como, por exemplo, local da entrega, local da retirada, fatura, duplicata, tags importantes, tá? Você tem que colocar, exercício, né? E tem algumas outras tags que vai depender muito do negócio, né? Armamento, medicamento, veículo, tá? Essas tags aí vai depender do nicho que você está trabalhando, tá? Fica também como um exercício para você implementar. Sabendo que este módulo vai para produção, né, nós vamos colocar, né, no final, fica esse exercício para você, mas nós vamos implementar, antes de ir para a produção, as tags das situações mais rotineiras, tá? Nós não vamos pensar em todas as situações e colocar neste módulo NFE que vai para a produção, né? Então, mas espera aí, eu estou vendendo
a arma para a Ucrânia. Como é que eu emito a nota? Não sei. Tá? Você vai ter que contatar alguém especializado nisso. Né? Um contador, uma pessoa que trabalha com comércio exterior. Tá? Nós vamos colocar as tags das situações mais comuns. Né? Se você encontrar uma situação esdrúxula, uma situação mais específica, então você tem que pesquisar, né, como é que funciona o cálculo do imposto e deve implementar isso então no na tua própria aplicação, tá? Ok, no final das contas, ó, nós criamos o arquivo ini aqui, ó, tá? Constante arquivo finalizado, nfe.createIniString, e eu escrevo esse arquivo aqui no disco, né? Então é nesse momento aqui que ele está criando o arquivo ini aqui no disco, tá? Lembrando que eu tenho que utilizar o sync, que é para ele de fato escrever o arquivo no disco e não continuar fazendo outra coisa, senão vai dar problema, tá? Ok, temos então ainda outros dois métodos para finalizar aqui a emissão da nota, né? Nós analisamos esse primeiro aqui, o gerar arquivo ini. Na próxima videoaula nós vamos analisar os outros dois.